20, 30% do clube e o clube continua majoritário. Ou você pode vender 100%. Por exemplo, no caso do Flamengo hoje, pela condição econômica que ele tem... O mínimo garantido é uma coisa que existiu para Corinthians e Flamengo no contrato do pay-per-view. O contrato do pay-per-view último durou de 2018 a 2024. O Futebol League já era uma liga que estava podre de política, e os 5 grandes da época, que eram... Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a discussão que houve, né? Alguns jornalistas, como o próprio João Guilherme, o PVC, né? O Cauê também, da Esporte Interativo, entre outros. Foi uma discussão aí a respeito das cotas de TV, sobre o poder que o Flamengo tem hoje financeiro, tanto o Flamengo como o Corinthians, e foi uma discussão em relação a isso, tá bom? Estou um pouco assustado, estou com medo de a Libra dar certo e o poder econômico do Flamengo triplicar, né? Isso causaria... entre eles, né, um abismo muito grande do Flamengo Corinthians para o G Mais Clube, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais, podcast Inteligência LTDA, o link vai estar na descrição, tá bom? A fé é uma realidade, vai cada vez mais se expandir. Mas você consegue imaginar a Liga o Flamengo mistério. E o Corinthians sendo SAF? Sim. Se precisar. Sim. A gente Agora, não pode existem esquecer que- modelos de SAF, né? Ah, tá. Você pode ter um percentual do futebol É daquele estranho, né? clube Um time ter um vendido como uma SAF, né? Que é a SAF do desenvolvimento, que se chama. Você pode vender 20, 30% do clube e o clube continua majoritário. Ou você pode vender 100%. Por exemplo, no caso do Flamengo hoje, pela condição econômica que ele tem, eu acredito que caso ele vire SAF, será algo nesse sentido, Entendi. de vender o percentual. O Corinthians, pela situação que ele se encontra, vai ser uma SAF de 100%. Caso Ou 70%, aconteça, como né? o Vasco. Ou 70%. O Vasco é 70%? O Vasco é 70%. Quem adquirir a SAF será o majoritário diante da situação do clube, ruim economicamente. De entendeu? 51 para cima já tá valendo. Exatamente. E é a isso. Liga? A Liga tem Qual é uma a situação... vantagem? Qual é a vantagem? É. A palavra liga não quer dizer nada. Porque se você quiser saber, se for pensar, a La Lega Italiana de Calcio, a Liga Italiana de Futebol, foi que transformou o ouro em merda. Era uma coisa... E a Premier League O foi que campeonato italiano transformou... já foi o mais importante do mundo. Né? E a Premier League, a Liga Inglesa, transformou merda em ouro. Tá. É isso. Então, qual é a diferença? A Liga Italiana nasceu de um viés político. E a Liga Inglesa nasceu de um viés econômico. Econômico, não financeiro. Obrigado. Se você pegar hoje a discussão que existe em torno das duas, da Liga e os dois grupos que se separaram, Libra e Liga Forte, você vai perceber que existe uma tabela que é uma projeção. O Campeonato Brasileiro valeu, no último contrato de televisão completo, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Tá. Aí os caras da Libra dizem que se chegar a 4 bilhões, você consegue equilibrar o que eles chamam de direito mínimo garantido e você pode abrir mão desse mínimo garantido. O mínimo garantido é uma coisa que existiu para Corinthians e Flamengo no contrato do pay-per-view. O contrato do pay-per-view último durou de 2018 a 2024. A projeção era que houvesse 600 milhões de reais nesse contrato, nesse valor do pay-per-view. Hoje o pay-per-view vale 380. Ah, é? E o Flamengo ganha 170, e o Corinthians ganha 130 e o Palmeiras ganha 70. Como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro. O que acontece com o Frase pay-per-view? histórica. É. O que acontece a partir daí? A Globo completa o dinheiro dos outros, tudo abaixo de 70 milhões. E o pay-per-view cria uma distorção. Corinthians e Flamengo não abrem mão do mínimo garantido, que é o mínimo garantido que eles têm a partir do contrato do pay-per-view. Mas é o contrato do pay-per-view que desequilibra. O pay-per-view, a Lê falou agora há pouco sobre a questão do YouTube. O que é que o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, prometeu para os clubes em São Paulo na renovação do contrato de TV? Ele prometeu que ele ia pulverizar os direitos de transmissão e que os clubes iam ganhar mais dinheiro. Na Globo alguém vai dizer, mas eles perderam visibilidade. O Reinaldo não prometeu visibilidade, ele prometeu dinheiro e ele cumpriu. Os clubes ganharam mais dinheiro. Então, se você pulverizar o dinheiro, o contrato de televisão, a partir do próximo contrato, pela situação atual do pay-per-view, que não chegou aos 600 milhões, os clubes podem ganhar mais dinheiro, mas esse contrato não existe mais. Então, o contrato do pay-per-view vai ser um pedaço disso. Não tem por que você manter o mínimo garantido de um contrato que não existe.
a partir do final de 2024. Aí a Libra criou o que eu acho que é uma falácia, quer dizer, vamos estender o mínimo garantido para todos os clubes. Se você pega uma tabela, você vai ver que todos os clubes com o mínimo garantido vão ganhar um pouco mais do que ganham hoje e a distância para o topo da tabela vai ficar maior. Outro dia eu estava conversando com o presidente de um grande clube de São Paulo e ele dizia assim, não, eu ganho 90, mas se subir para 4 bilhões eu vou ganhar 180. Eu falei, presidente, você vai subir para 180, mas o Flamengo vai subir para 500. Hoje você ganha 180 milhões de reais a menos do que o Flamengo, você vai ganhar 300 milhões de reais a menos que o Flamengo. Você está discutindo ganhar 4 milhões a mais, mas o teu buraco vai ficar muito maior. Eles vão crescer mais rápido. Então aqui é que está o X da questão. Vou voltar para a metáfora. O que aconteceu na Premier League que precisa acontecer no Brasil? Você precisa olhar para a árvore. E as pessoas estão olhando para o galho. Mas o que eles pensaram lá? O que eles fizeram? Eles fizeram... Eles fortaleceram... Você tem uma árvore da felicidade na sua casa? Não. Não? Não. Eu tenho uma árvore da felicidade que a gente comprou em casa pequenininha. Cara, era do tamanho desse microfone aqui. Tá. Aí você rega a árvore da felicidade todo dia. Você acorda de manhã e olha e fala assim, aqui tá seco, pô, aqui tá molhado demais, aqui vai apodrecer. Aí você cuida, você aduba de um lado, você rega do outro, e a bichinha vai crescendo. Hoje você tem uma árvore enorme, uma enorme árvore da felicidade. Se você regar a árvore da felicidade inteira, todos os galhos vão crescer bonitos. Todos vão dar fruto. Agora, se você ficar olhando o galho daqui, um galho podre vai apodrecer o tronco, vai chegar na raiz, a árvore não vai ficar bonita. Você precisa... O que a Premier League fez foi olhar para o tronco e para a raiz e cuidar da árvore como um todo, porque todos os galhos nasceram frondosos. E qual foi o modelo usado lá, PVC, de distribuição de cotas? O modelo, eles tiveram a felicidade de ter o Murdoch no início. Sim, Sky Sports, né? Que Sky Sports topou bancar. Havia uma discussão muito parecida com o Brasil durante todos os anos 80, em que se debatia muito com a velha Football League. Já não era a federação que fazia, era a Football League. Já era uma liga que estava podre de política. E os 5 grandes da época, que eram Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal e Liverpool, não. Sim. Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool e Everton. Eram os 5 grandes, decidiram, chega dessa política, nós vamos fazer a liga. E eles abriram mão de interesses e começaram a fazer a liga para construir a árvore. Quando, em 91, a Premier League foi criada em 92. Em 91, o grande jogador inglês era o Paul Gascoigne, tinha feito uma grande Copa do Mundo em 90, ele era jogador do Tottenham, 10º colocado do campeonato inglês. A Lazio, 11ª colocada do campeonato italiano, bateu na porta do Tottenham, falou assim, me dá aqui que eu vou levar para a Itália. A Lazio era um time medíocre da Itália, só que a Itália era a meca do futebol internacional. E a Lazio levou o Gascoigne. A Premier League nasceu em 92. Em 97, o Chelsea, 8º colocado na Inglaterra, bateu na porta do Parma, vice-campeão italiano da temporada 96-97. Gianfranco Zola, me dá. Venha. Foi o primeiro sinal em 5 anos de que podia virar o jogo. Não é que virou o jogo. Ela começou a dar um indício de que podia virar o jogo. Porque a Premier League foi construída de um viés econômico. Aqui, o grande dificultador, por tudo que o João falou agora há pouco, os clubes estão com o Pires na mão. Sim. Então, você passa o Pires para ver quem coloca mais moeda. E aí a liga não nasce de um viés econômico, nasce de um viés financeiro. É diferente. Eu preciso de mais 2 moedas aqui. Você tem 2 moedas para me dar? Então entra. Sim. E não pode ser assim. É isso aí, galera. O que vocês acharam aí das palavras do PVC, né? Eu concordo plenamente com ele, mas também tem a questão da visibilidade também, né? Também não pode punir o Flamengo e o Corinthians por ter maior audiência, por ter maior torcida. Tem que ganhar também proporcional, né? Isso é justo. Você vê aí o que foi acontecer esse ano, né? Com o Flamengo mandando alguns jogos do Campeonato Carioca no Nordeste. A renda que o Flamengo obteve só com esses jogos no Nordeste foi absurda. A maioria dos jogos foi... Maioria não, todos os jogos, né? Tirando o time C que jogou. 2 ou foi 3 jogos. Foi maior do que os clássicos, né? O rendimento 2 vezes maior do que o clássico. Entre Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo e Flamengo e Fluminense.
Isso é o poder do Flamengo, né? O poder da torcida, e por isso o Flamengo ganha mais de PPV, tanto o Flamengo como o Corinthians, por ter as maiores torcidas, dá engajamento. O Flamengo, você viu lá também nos Estados Unidos a potência que foi, é o time que vende mais camisa fora. Eu acho que não é o time, eu acho que é um dos únicos clubes que vende mais camisa fora, né? Tanto nos Estados Unidos como pra fora. E esse é o poder da marca. Também tem que ser justo também na questão da divisão das cotas. O Flamengo também não tem culpa de ser grande. Não menosprezando nenhum adversário, né? Também não questão de soberba nem nada. Mas tem que ser justo também com a distribuição de cotas. E o Flamengo tem nada a ver com isso, né? Tá fazendo seu papel. Conseguiu agitar sua casinha desde o começo. Como vocês viram aí, desde 2003 e antes de 2003 para baixo, o Flamengo era o time mais endividado, não tinha dinheiro para nada. Você vê a estrutura como era antes. Os jogadores de carro de mão para poder ser atendido quando ia para o hospital era um Deus nos acuda. Próprio Vampeta, aquela frase que marcou, né, a época do Flamengo, que a gente finge que joga, vocês fingem que pagam. Isso era o Flamengo antes. O Flamengo começou de baixo, se arrumou, como o próprio PVC falou aí sobre a questão da Liga da Inglaterra, e começaram de baixo, né, foram montando aos poucos para poder se reestruturar e tornar a potência que é hoje o campeonato inglês. A mesma coisa foi o Flamengo, começou de baixo, corrigiu suas dívidas, tirou do vermelho, começou o investimento e hoje aí tá uma superpotência. E se o clube também quiser que aconteça isso, também tem que sanar suas contas, não é só botar dinheiro e gastar como querem, tá bom? Mas coloca nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Créditos e direitos autorais, podcast Inteligência LTDA, o link vai estar na descrição. Valeu.